Se É. você me permitir, eu posso te contar um caso emblemático, assim, que eu passei dentro do hospital, que aquilo ali me causou certa revolta, mas ao mesmo tempo eu tive que entender que às vezes os profissionais eles não têm o conhecimento necessário para saber identificar. E a gente, como futuros profissionais de saúde mental, psicologia, a gente já sabe ver isso e a gente fica, cara, como que não conseguem ver isso? Aham. Entendeu? A gente fica escandalizado. Como é que você não viu isso? Mas às vezes não é nem culpa do profissional que está atendendo, porque é tanta gente, é tanto atendimento um atrás do outro que não dá tempo de você dar uma atenção. E a crise de ansiedade, ela muitas vezes parece que você está infartando. Eu tô falando Perfeito, perfeito. porque eu passei por isso. Eu estava em casa e eu comecei a me sentir muito mal. Já estava sentindo uma dorzinha, mas quando foi assim, chegando umas 10 horas da noite, começou a vir aquela dor muito forte. E Sim, aquela sim. sensação de falta de ar e parecia que meu peito ia É fechar. quase uma angústia. É uma angústia, na verdade. Sim, Você se sente angustiado. mas assim, tava tudo bem. Assim, aparentemente tudo bem. Então, para mim, eu falei, meu Deus, será que eu tô infartando? Eu comecei a colocar aquilo na cabeça, É o que eu primeiro tava, que pensamento. eu É o tava, primeiro pensamento. isso, que eu tava infartando. E aí eu falei pro meu marido, amor, acho que eu tô infartando. Aí ele, o que que houve? Eu falei, não tô me sentindo bem. E começou a piorar. Eu falei, eu tô passando muito mal. Aí ele falou assim, então vamos na emergência. Eu falei, vamos. Pra eu topar é porque algo tá muito É. bravo. Aí fomos. Chegamos lá, ela me examinou e tal. Ela falou assim, você tá tendo uma crise de ansiedade. Aí eu, não acredito. É que eu tô É achando que meio eu que tô uma infartando. mistura de frustração, Sim. né? É, Ah, é, é porque é bem tipo, estranho. parece que você saiu de casa À toa. à toa. Mas que realmente ela falou assim, não, você deve estar E que passando bom que por foi à toa algo, também, né? né? Graças a Deus não era um Que bom que infarto, foi à toa. Mas se você não se cuidar, aquilo ali começa a trazer muito malefício para você. Sim, com E certeza. aí começa a afetar realmente a sua saúde. E principalmente quando você não sabe o que que é. Você já associa logo com alguma doença, que é uma dor no peito, que é um infarto, Sim. que é um problema congênito. Deixa eu te contar essa história. Cara, essa história, eu gosto de contar ela, porque ela acende um sinal vermelho, não só para nós profissionais de saúde mental, mas para qualquer profissional de saúde ou qualquer profissional em qualquer área. Porque os sinais e sintomas de uma crise de ansiedade ou de uma crise nervosa, elas se assemelham demais com sinais e sintomas de outras doenças. Uhum. O que que aconteceu? Há uns meses, uns 4, 5 meses atrás, teve um rapaz que já era o quarto plantão dele lá no hospital. Já era o quarto plantão. Esse rapaz, ele relatava sempre a mesma coisa. Ele estava sentindo uma dor muito forte no peito, dificuldade para engolir, dificuldade para respirar. Ele sentia como se o tórax dele estivesse sendo espremido para dentro. Aí ele sentia também um rebuliço no estômago, sentia às vezes vontade de vomitar, mas não saía nada. Às vezes vinha uma dor de cabeça, sentia vertigem, um zumbido no ouvido. Caramba. Aí assim, cara, quando você tenta juntar esses sinais e sintomas, a primeira coisa que fala, cara, tô sentindo um aperto no peito, algum problema cardíaco. Até Uhum. porque ele tinha histórico familiar de Uhum. pai que tinha infartado, estava com sobrepeso e era fumante. Ele tinha 23 anos. Aí você pensa assim, cara, ele pode estar querendo infartar. Uhum. No quarto plantão que ele apareceu lá, a gente já tinha marcado ele, a gente já tinha conversado bastante, ele fez Tramal, que é um opioide anestésico, é uma medicação fortíssima. Tilatil, anti-inflamatório, Decadron, Todos esses Profenid, medicamentos. Dipirona, Tilenol. Ele fez tudo que podia de analgesia. Só não partiu para umas coisas mais intensas que seriam Nubain e morfina. Mas assim, não vamos entrar no médico farmacológico, Daqui né? a O pouco médico entubariam ele. não chegaria nesse nível, Ó, mas assim, qual que era o problema dele? Isso já era umas 2 e pouca da manhã. Eu cheguei perto dele e falei, cara, não tá passando essa dor. Ele já tava terminando o sorinho de tramal dele. Não tá passando essa dor. Aí eu falei, cara, continua do mesmo jeito e tal. Eu falei, mano,
tem alguma coisa errada e esse cara não tá com dor. Isso não é dor. A quantidade de analgésico que ele tomou, isso não é dor. É beleza. Aí eu falei, cara, Porque fala pra senão mim. já teria amenizado. Exato. Falei, cara, o que que tá acontecendo? Tu tá com algum problema dentro de casa? Porque assim, a gente, técnico de enfermagem, a gente é intrometido, a gente é enxerido, fofoqueiro, a gente se mete Eu mesmo. sei, eu Entendeu? Isso sei. acontece, tá, gente? Isso acontece e acontece muito. A gente, esse meme de que profissional de saúde tem que ser metade psicólogo, isso é muito verdade. Então, assim, ele começou a falar. Falei, cara, pô, tô com um problema lá que eu não tô sabendo como resolver, eu só tenho 23 anos e tal. Eu falei, tá, mas qual que é o seu problema? Aí ele já relaxou na cadeira, botou as duas mãos assim e falou, pô, cara, acabei de descobrir que minha namorada tá grávida. Pô, meu pai foi embora quando eu era moleque, eu não sei o que fazer, eu tô com medo de ser fraco e fazer a mesma coisa com ela. Veio uma carga de, aparentemente, de lembranças sobre a vida pessoal dele e sobre o momento atual de que ele ia ser pai e ele era barbeiro, entendeu? Só não posso entrar muito em detalhes aqui, senão pode ser que esse vídeo chegue um dia nele, mas se chegar, espero que você esteja sendo um bom pai. O problema dele era que ele estava completamente angustiado e ansioso porque ele ia ser pai e não sabia o que fazer. Não sabia como lidar com a Não sabia situação. lidar com a situação. Sim, Enquanto ele falava, o olho dele estava vermelho de um jeito que quando ele concluiu o que ele precisava falar, Tatá, eu te juro, ele chorou igual uma criança. Ele chorava de soluçar. Mas ele chorou muito, muito. Eu e acho tenho que ele certeza ficou que foi um uns 10 alívio. minutos chorando. Foi um Uns alívio. 10 minutos chorando. E eu fiquei sentado assim na poltrona dos pacientes do lado dele, só dando aquele apoio moral e ele chorando. Mas foi por ele ter passado pelo trauma que ele remeteu ele a achar que Pode ser que também sim. poderia passar isso pro filho dele. Exato. E como que ele ia lidar com essa situação, né? Exato. É uma questão assim. Ele vê o filme na cabeça dele, do que aconteceu na vida pessoal dele, e ele temeu ser fraco de não conseguir dar conta do problema que ele estava ali. Eu até falei com ele, cara, só de você estar preocupado por não conseguir dar conta já demonstra que você vai ter mais responsabilidade, talvez, do que o seu pai teve contigo. Com certeza. Entendeu? A sua preocupação demonstra que você se importa, cara. Então aquilo ali foi trazendo um alívio para ele. Que foi uma conversa informal, não foi uma sessão terapêutica, foi uma conversa de um cara estranho que sou eu para outro cara estranho que era ele. Te juro, Tata. Meia hora depois, ele levantou da cadeira, pediu para tirar acesso e falou: cara, eu vou embora, que eu nunca me senti tão leve na minha vida. Aí precisava E dele não voltou com mais. todos aqueles Eu até sei onde medicamentos. que é a barbearia que ele trabalha, que me deu vontade de ir lá para perguntar como é que tava, mas Porque seria o muito instinto inadequado. curioso, Seria né, pra ver. muito inadequado. Eu queria saber esse feedback, cara. Seria muito inadequado fazer isso. Mas são histórias como essa que demonstram, cara, como que a função do psicólogo, a função do profissional de saúde mental vai ser essencial para essa geração de pessoas que está chegando. Sim, São pessoas que cresceram completamente desamparadas em questões do núcleo familiar, são pessoas que não aprenderam a se relacionar, são pessoas frágeis a ponto que não. Se usam muito essa questão de comparação entre gerações, que eu acho que é até um certo tipo de comparação injusta. Mas a gente tem que reconhecer que essa nova geração ela não tem certas ferramentas que nós, com mais de 30 anos, fomos obrigados a aprender a ter. Então, assim, por que que todas essas histórias assim convergem para o futuro da psicologia no mercado de trabalho? Porque quem entrar agora vai entrar em um mercado, em um mundo onde você ser uma âncora, um porto seguro para uma pessoa que às vezes está completamente desamparada, vai salvar a vida dela, cara. Talvez o peso das suas palavras vão ter mais impacto do que o bisturi de um cirurgião, sim. entendeu? Do que um analgésico que um clínico te dá.